E nós vamos então convidar os nossos palestrantes para nos brindar aí com o seu conhecimento. A primeira fala vai ser da Rivânia Lúcia Moraes de Assis, que é assistente social do Rio Grande do Norte, é isso? Por favor, Rivânia, venha à mesa. Salva de palmas aí, pessoal. E a Rivânia vai nos falar os impactos da contra-reforma da Previdência e o desmonte estrutural do INSS. Na sequência, nós teremos a fala do Dr. Marcelo Trindade, que é assessor jurídico da FENASS. Por favor, Marcelo. E o Marcelo vai nos falar sobre a destruição da Previdência Social Pública e Solidária. E por último, teremos a fala da Rita de Cássia Falecete de Oliveira, representante da Anfip. Rita, por favor. Espero que eu tenha falado o nome certo, né? Só o seu que foi errado, Ivânia. Obrigado. E a Rita vai falar sobre a falência, sobre o déficit da Previdência Social e a disputa de fundo público, do fundo público. Então eu vou passar sem mais delongas para a Rivânia. Errei o nome aonde, Rivânia? Então, bom dia a todos e todas. Dizer que é uma imensa satisfação estar aqui nesse debate, não pelas coisas tão devastadoras que a gente tem vivenciado, mas pela renovação das nossas forças em conjunto, de modo coletivo, nessa construção que a gente tem mantido aí nacionalmente. Eu sou Rivânia Moura, sou professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estudo Previdência, fiz a minha tese de doutorado na Federal do Rio de Janeiro sobre Previdência Social, então tenho uma trajetória aí de estudos nesse sentido. Nós conversamos um pouco aqui, as nossas falas vão se intercalar em alguns momentos, né? Essa também é a intenção. Então, a gente vai trazer alguns elementos que possivelmente também vão estar contidos nas outras falas. Agradecer o convite feito pela FENASP, agradecer aos camaradas aí do Rio Grande do Norte, né, a indicação para fazer esse debate. Nós temos realizado inúmeras palestras, debates, nos lugares mais onde chama, a gente está tentando realmente manter, né, a participação pela importância que tem e a urgência de discutir a reforma da Previdência, ou melhor, o desmonte da Previdência Pública, a gente levar essas informações em todos os espaços. E onde eu chego, eu digo, realmente, estou me sentindo oprimida aqui com essa cadeira. Aonde eu chego, eu digo realmente que a ideia é que essas informações, elas se transformem em luta. E aí se transformar em luta de diversas formas, na multiplicação dessas informações, no modo como a gente vai convencer as pessoas da destruição que está posta com a PEC 6, nas ruas, no bairro, nas escolas, nas praças, em todos os momentos, nos ônibus, em todos os momentos que a gente puder construir, né, uma outra ideia do que é esse desmonte da Previdência, para além do que a mídia, do que os veículos de comunicação comprados pelo governo estão fazendo com a população. Então, aqui também nessa perspectiva de fortalecer as nossas lutas, de fortalecer o nosso enfrentamento, que aí já começo afirmando que esse projeto da PEC 6/2019 não é uma reforma da Previdência, é um desmonte progressivo do modelo atual de Previdência que nós temos. Então, é a substituição do modelo de Previdência por repartição por uma Previdência privatizada. Então, para além, né, de todas as condicionalidades, os critérios para a aposentadoria e para os outros benefícios, esse projeto que está em andamento é um projeto de destruição do modelo de previdência que nós temos. Certo? E aí a gente passa, né, a discutir. É também o primeiro projeto de
de reforma, de desmonte da Previdência, que atinge todos os trabalhadores no mesmo momento. Isso tem um fator de que evidencia ou coloca trabalhador contra trabalhador, e aí a gente escuta muito esse discurso, é porque o privilégio é dos servidores públicos, é porque quem ganha mais tem privilégio, é porque quem ganha menos vai ser mais afetado. Mas o que a gente tem que ter noção nesse momento é que esse projeto, ele atinge todos os trabalhadores e trabalhadoras, de modo direto e imediato, ou a curto, médio e longo prazo. Atinge quem já está aposentado, atinge quem está próximo a se aposentar, atinge quem ingressou no mercado de trabalho há pouco tempo, atinge quem nem entrou ainda, nem começou a trabalhar, e as futuras gerações. Então, ele é um projeto que passa realmente aí o rolo compressor por cima de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a nossa resistência também precisa ser unificada. Se é um projeto que atinge a todos, a gente precisa também ter o nosso nível de organização e de resistência de modo unificado com todos os segmentos dos trabalhadores. Então, como a gente diz, é o momento de que as nossas diferenças precisam ser postas de lado para que a gente possa enfrentar o desastre que nós temos aí na nossa frente. E aí eu vou trazer algumas questões, acredito que mais especificamente com relação à PEC, todos já têm conhecimento. Eu vou só citar alguns mais específicos, e algumas coisas que a gente às vezes não discute muito, mas vou fazer primeiro essa análise geral. Todo projeto de disputa do Estado é um projeto de disputa entre capital e trabalho pelo fundo público, certo? Pelos recursos que são do Estado. Então, na medida em que a gente luta, por exemplo, pela saúde pública, a gente está lutando para que os recursos do Estado sejam para a saúde pública e não para a saúde privada. Então, a gente está lutando contra o capital da saúde, que está lá disputando o recurso da saúde para ir para a saúde privada e não para a saúde pública. Da mesma forma na educação. À medida que a gente luta para a ampliação de recursos para a manutenção da educação, a gente está lutando contra o capital da educação, contra as grandes empresas da educação, que também sobrevivem com recursos do Estado e que querem cada vez mais esses recursos. Da mesma forma é a Previdência Social. A Previdência está aí nessa disputa entre a Previdência Pública e a Previdência Privada, entre os trabalhadores e o capital. Então, a grande discussão do fundo público, desses recursos do Estado, é para onde ele vai ser destinado. Para onde os recursos públicos vão ser destinados. Então, não é a falta de recursos, o déficit, como tem sido apresentado de forma alarmante em todos os projetos de reforma da Previdência desde 98, todos os projetos de reforma da Previdência têm como fundamento o déficit. E a gente discute bastante isso, né? O déficit já foi comprovado que não existe. Nós fizemos parte da CPI da Previdência, estivemos no Senado discutindo os números, apresentando nosso trabalho de tese, de doutorado, para dizer que realmente o déficit não existe. Isso já está comprovado, mas é preciso que a população acredite, né, que o déficit existe para não se contrapor à reforma. Então, o nosso trabalho de dizer que ele não existe também nos exige formas de fazer com que a população entenda que o déficit ele é falacioso, né, de que ele é uma metodologia equivocada do governo para apresentar um déficit onde não existe. Então, a gente precisa, primeiro, aqui encontrar formas de como fazer a população entender isso. E uma delas é dizer para a população que nós não podemos trabalhar a Previdência Social só no momento atual. Por quê? Porque o momento atual é um momento de extremo desemprego, é um momento de aumento da informalidade, da terceirização, dos trabalhos parciais,
dos trabalhos diários de trabalhadores que não terão condições nem acesso à Previdência Social. Mas a história da Previdência não foi só essa. A Previdência tem um histórico de superávit, tem um histórico de que o dinheiro da Previdência foi utilizado com outros fins, e isso não pode chegar agora e recair num projeto de desmonte da Previdência somente nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente precisa fazer a população entender que a história alarmante da Previdência que eles contam não é a história real. A história real é que a Previdência sempre teve uma importância social e econômica enorme no nosso país e continua tendo, né? Pesquisa do IPE aponta que mais de 70% dos municípios brasileiros têm a Previdência Social como a principal fonte de renda do município. Então, isso tem um impacto econômico muito grande para a movimentação nas cidades menores e em todos os lugares. Tem um impacto também social para as famílias, porque, feito ao grande desemprego, são os aposentados hoje que sustentam filhos, netos, grande parte, né, das suas famílias. Então, a Previdência Social ela tem essa história que ela sempre foi superavitária. Vou dar só um dado que não tem sido bastante divulgado, mas que está lá na CPI da Previdência, e é importante a gente trabalhar porque ele é bem alarmante mesmo. A comprovação de que os recursos da Previdência que foram utilizados de 1966, falando no período de progresso do âmbito econômico, né? De 1966 a 1996, 30 anos, os recursos que foram utilizados, que foram retirados da Previdência para outros fins, que não os benefícios da Previdência, se capitalizado a um juro de 6% ao ano, que seria o mínimo do mínimo que você pode pensar num juro no Brasil, nós teríamos hoje na Previdência 5,3 trilhões de reais. É um recurso que foi utilizado da Previdência de 66 a 96. Quase 3 PIBs brasileiros. Em 30 anos, usados para outros fins, que não a Previdência. Então é isso que está em disputa no projeto de reforma da Previdência. Quando o ministro diz que vai economizar um trilhão, a gente pergunta para onde vai esse 1 trilhão? Economizar para quem? Economizar para quê? É economizar ou é colocar esse 1 trilhão no curso dos bancos? É exatamente para onde vai esse 1 trilhão que tem a expectativa de ser economizado. Certamente não é para refazer a Previdência Pública. Não é, né? Então, esse projeto de ampliação do Estado para o capital, ou dos recursos do fundo público para o capital, ele se amplia na nossa realidade mais imediata, principalmente via capital financeiro, ou seja, o negócio mais lucrativo que a gente tem tido no mundo é banco e instituições financeiras. E para isso a dívida pública ocupa um lugar extremamente importante, que é de onde o Estado garante a remuneração dos capitais financeiros. É de onde o Estado garante que eu preciso cortar na saúde, eu preciso cortar na educação, eu preciso cortar na previdência, eu preciso cortar na assistência, porque eu preciso garantir a remuneração dos capitais que compraram títulos da dívida pública. Esse acordo ele não é recente, né? Ele faz parte da que a gente já escutou bastante, política do superávit primário, que foi firmado no início dos anos 90 e que tem sido mantida o compromisso do Brasil com essa política, que é o quê? Quando eu digo que eu vou ter um superávit primário, eu estou dizendo que eu vou ter recursos que eu já vou destinar para ficar livre para o pagamento da dívida, mas eu tenho que dizer de onde eles vêm. Tenho que dizer de onde vem para que o mercado financeiro internacional tenha segurança de que esses recursos eles vão existir. E o Brasil tem dito que vem da reforma da Previdência, por isso que se estabeleceu esse caos. Parece que tudo está parado, porque se a reforma da Previdência não for aprovada, o país afunda. E isso tem sido chantagem para os estados,
Os estados têm recebido chantagem para não fazer nenhum tipo de investimento, nem receber verba federal, se não aprovar a reforma da Previdência, para que os estados façam um investimento nos deputados e senadores que estão aqui para aprovar a reforma da Previdência. Então, tudo isso ele está de modo articulado. Só para dar um exemplo de algo similar. A crise financeira que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos, que aí muitos de nós sabemos, foi uma crise que atingiu principalmente os bancos. Por quê? Porque foi uma crise que se iniciou com a hipoteca das casas que as pessoas não podiam mais pagar pelo endividamento. O que o Estado, o que o governo dos Estados Unidos fez? O Banco Central dos Estados Unidos tinha reserva de dinheiro para salvar alguns bancos. Muitos faliram, outros foram salvos e fortalecidos pelo próprio recurso público do Estado, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está acontecendo um movimento similar. O Banco Central hoje tem um caixa de reserva de recursos, que isso não se fala, né? Tem reserva de recursos no Banco Central para salvar banqueiros da possibilidade de crise. Por que esse dinheiro ele não é reinvestido, já que também um dinheiro público? Só para dar uma noção com relação a isso. E a Previdência, ela se tornou a grande moeda de troca, né, nesse jogo de crise e saída de crise, desse jogo econômico. Porque os recursos da Previdência, eles sempre tiveram em disputa. E agora de forma mais violenta, né, de forma mais explícita, de forma mais evidente. Quando eu disse para vocês dos recursos que foram utilizados de 66 a 96, esses recursos foram utilizados pelo capital, para investimento no capital, e que não retornam, porque está aí a dívida que as grandes empresas têm com a Previdência Social. Então, esses recursos da Previdência sempre tiveram em disputa, porque sempre foram utilizados. Então, o discurso do déficit, ele não nos serve. A gente precisa encontrar linguagens para convencer a população de que o rombo não é um rombo real, como tem sido anunciado. Todo esse sistema se aprofunda aqui na nossa realidade com a aprovação da Emenda Constitucional 95, né? No final de 2016. A Emenda Constitucional 95, que é a emenda de diminuição dos gastos públicos, foi aprovada, e ao ser aprovada, precisa que os recursos da educação diminuam para cumprir a meta da Emenda Constitucional 95, precisa que a Previdência Social diminua o percentual que ela usa do fundo público, que hoje está 24% do fundo público, precisa diminuir os recursos da saúde, então, da segurança, da assistência. Então, a Emenda Constitucional, ela impôs um novo limite desses gastos. A Emenda Constitucional 95, ela aprofunda a Lei de Responsabilidade Fiscal. É um novo ajuste com a mesma direção da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Emenda Constitucional 95, só que de forma muito mais dura, de forma muito mais severa, vai impor para os estados esses cortes no orçamento público. Então, a Emenda Constitucional 95 também tem uma implicação muito grande, por exemplo, para concurso público. A Emenda Constitucional 95 deixa claro lá a não realização de concurso público, de renovação de cargos no serviço público, não implementação de cargos, carreiras e salários, aumento de salário, de remuneração. Então, tudo isso está congelado com a Emenda 95, que nós não conseguimos barrar naquele momento. Até porque fazer o debate com a população sobre a Previdência, ela se torna às vezes mais fácil por ser mais próximo à realidade das pessoas. Então você tem como tomar como exemplo a vida das pessoas. No caso da Emenda Constitucional 95,
que foi o mesmo discurso da época da Lei de Responsabilidade Fiscal, de moralização dos gastos, de diminuição dos gastos do Estado, de que o Estado tinha muito desvio. Então, num país cheio de corrupção, cheio de escândalos, era muito mais fácil pegar essa ideia de que realmente tinha que diminuir recursos do Estado. Só que o que estava em jogo ali, e que recai agora em todas essas reformas, é a diminuição do que o Estado gasta com o que é prioritário para a população. Que é saúde, previdência, assistência e segurança, né, todas essas questões. Então, isso tem sido imposto, e aí a necessidade que o Estado tem de fazer essas mudanças na Previdência Social, esse desmonte da Previdência Social, para justificar o limite da Emenda Constitucional 95. Então, não é falta de recurso que está em jogo. O que está em jogo na reforma da Previdência não é falta de recursos na Previdência. É para onde esses recursos vão ser destinados a partir de então. Para onde os recursos da Previdência vão? Para os bancos ou para os segurados? Para os bancos, para as instituições financeiras ou para a população que precisa dos benefícios da Previdência? É para onde eles vão ser canalizados. Por quê? Porque a Previdência sempre foi uma grande fonte de arrecadação. Porque é a sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras, que só têm o seu trabalho para sobreviver. Então, a Previdência é essa possibilidade de sobrevivência dos trabalhadores. Então, uma ideia que a gente precisa trabalhar também com a população é a ideia de que, e durante as propagandas do governo Temer, era de que a Previdência é o maior gasto do Estado, o Estado gasta mais com Previdência, e a pizzazinha já nos mostra durante vários anos aí que o maior gasto do Estado é com a dívida pública, e que todo o sistema da reforma da Previdência é para ampliar esse gasto com a dívida pública, que não foi limitado com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 está lá, é textual. Os gastos com encargos financeiros não serão limitados por essa Emenda Constitucional. Ponto. Então, eles não entram no limite da Emenda Constitucional 95. Então, toda a lógica da reforma é para que isso seja ampliada, a quantidade de recursos que vão para os bancos e instituições financeiras. E aí, a questão dessa PEC, quando a gente lá em 2016 começou a grande luta contra a PEC 287, né, do Temer, já devastadora. E aí vem aquele ditado: nada pode estar tão ruim que não possa ficar pior, né? Foi pior. A PEC 6 conseguiu ser pior, porque além de todos os condicionantes agravados para conseguir o acesso à aposentadoria, veio a proposta da capitalização, que é um outro modelo de previdência. Não é o modelo que nós temos hoje de repartição. É o modelo de repartição, é esse que nós temos atual, que diz quem está trabalhando paga quem está aposentado. Mas é um modelo também em que tem contribuições do Estado, né? Contribuições sociais, contribuições dos empregadores e contribuições dos trabalhadores. A capitalização não tem nada disso. A capitalização é um sistema individual com contribuição somente dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Então, pensa que todo o discurso da falência da Previdência, a insustentabilidade da Previdência, é rombo da Previdência. E hoje a Previdência, na sua história inteira, tem contribuições diretas e indiretas do Estado, vários impostos, tem contribuições das empresas, tem contribuições dos trabalhadores. Imagina uma Previdência capitalizada só com o dinheiro do trabalhador. Se o sistema ampliado está falido, imagine um sistema capitalizado. Qual o futuro disso, né? Então, uma das grandes questões, vou falar primeiro sobre a capitalização, depois eu vou para outros pontos mais específicos. Depois você diz aí meu tempo. Olha. Tá bom. São quantos? Tá bom. O regime de capitalização significa, pode botar lá aquele símbolozinho de igual, né? Capitalização igual privatização. É um regime de privatização
da Previdência, certo? Não é, portanto, Previdência Social. Não é, portanto, Previdência como proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. É um fundo de investimento em que o trabalhador, todos os meses, vai destinar parte do seu salário para um banco, sem no final saber como isso vai retornar, quando isso vai retornar e como vai ser esse retorno. Porque em todos os modelos de capitalização, o nosso modelo de capitalização aqui, eu estou com a PEC, depois a gente pode tirar algumas dúvidas, quem quiser. Está aqui textual. O modelo de capitalização, ele passa a ser obrigatório para quem entrar no emprego, no concurso, depois da aprovação da PEC, se ela for aprovada. Passa a ser obrigatório e ela é de contribuição definida. O que é isso? Criseuda sabe quanto ela vai pagar. Todo mês, vai pagar 10% do salário dela, vai pagar 12%, vai pagar 13%, vai pagar 5%. Mas ela não sabe no final quanto isso vai voltar para ela, quanto ela vai receber no final de 20 anos, de 30, de 10, de 15. Por quê? Porque o dinheiro de Criseuda, que está sendo depositado todos os meses no banco, vai estar à mercê da flutuação do mercado financeiro. Se vai dar lucro, se não vai. Se vai dar retorno, se não vai. Isso não pode ser proteção social. Isso não pode ser considerado previdência. Isso é um fundo de investimento em que o banco se apropria durante muitos anos do dinheiro dos trabalhadores para transformar isso em capital financeiro. Entendeu? Então, esse é o modelo de capitalização que está sendo previsto com essa PEC. Outra questão da capitalização. Um estudo, acho que vocês já tiveram acesso, recente da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, mostra que dos países que implementaram regime de capitalização, se não me engano, 56 países implementaram o regime de capitalização, 18 já estão retornando para o outro regime, porque o regime de capitalização faliu. Porque o regime de capitalização não deu certo. Então, e é isso que está sendo proposto para a gente aqui. A PEC também deixa claro que o regime de capitalização vai substituir o regime de repartição. Porque todos os novos trabalhadores são obrigados a ir para o regime de capitalização. Só que vamos pensar uma situação aqui. Uma situação, a minha situação. Uma trabalhadora que está com 15 anos de serviço. Está com 15 anos que contribui. Que vai passar mais 30 para poder conseguir atingir os critérios. Mas eu fiz a calculadorazinha, né? Vou trabalhar mais 27 anos. Agora, com os 15 que eu já tenho, quem disse aí só vai fazer 42. Mas a questão é a seguinte: os trabalhadores que hoje estão no regime de repartição precisa ter no final a sua aposentadoria garantida. Só que se os novos trabalhadores vão entrar no regime de capitalização, quem vai pagar a minha aposentadoria? Nós não vamos ter novos trabalhadores no regime de repartição. Então o regime de repartição vai falir. Hoje ele não está falido. Eles estão dizendo que está. Não está, mas vai. Vai porque você não vai ter novas pessoas entrando, você não vai ter novas pessoas contribuindo. Então vai ter um problema de quem vai pagar as aposentadorias de quem hoje está trabalhando. Nós não vamos ter. Então progressivamente vai ser tudo capitalizado. Porque a previdência, a repartição vai se tornar insustentável. Se não tiver um rodízio no mercado de trabalho que entre novos trabalhadores. É lógico que lá na frente isso vai acabar. Isso vai, de fato, falir. Então, esse é um problema sério. Diz assim, vocês não vão ser atingidos, porque é só para quem entrar depois, porque essa balbúrdia toda, porque essa confusão, vocês já estão garantidos, não tem ninguém garantido em nada.
Nada, nada. Nem quem já está aposentado tem garantido, porque se o regime de repartição não tiver mais dinheiro, quem já está aposentado também vai recair na aposentadoria. Vai ter mudança na aposentadoria de quem já está aposentado. Então não tem mais ninguém garantido em nada. A PEC diz textualmente, direito garantido. Vou nem falar na frente do advogado, porque direito adquirido. Só quem já tiver todos os critérios no dia de aprovação da PEC. Ou seja, quem tiver vai se aposentar logo, porque ninguém é louco, né, de esperar. Então, é essa a situação. A capitalização, vejam, outro risco da capitalização. Outro risco da capitalização. Ela transfere o risco econômico para os trabalhadores. Enquanto que o risco da Previdência atual é de responsabilidade do Estado, porque é um sistema gerido, administrado e cofinanciado também pelo Estado. Depois não, o risco é individual. Se o banco falir, o azar é o meu, que estava numa capitalização. Não tem ninguém, não tem Estado, não tem coletividade, é individual. Entendeu? Então quebra, inclusive, a lógica histórica de organização dos trabalhadores em defesa da Previdência. Porque agora cada trabalhador vai defender a sua Previdência individual. Então você quebra também a noção do que é a política de previdência social no sentido coletivo, de sustentabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso também tem um impacto político, social imenso, né, para o que significa, de fato, previdência social. Então, acho que todo mundo também já sabe esse dado, e a gente tem muito falado da questão do Chile, né, a questão de como o Chile implementou a capitalização em 81, Paulo Guedes esteve lá para ajudar, né, a implementar a capitalização que quer fazer aqui no Brasil. Hoje, a 90,9%, olha só, 90,9% das aposentadorias do Chile hoje, se fizer equivalência com o real, seria R$694. 90,9% das aposentadorias seria R$694, ou seja, um pouco mais de meio salário mínimo. O que é extremamente absurdo você pensar. Então, volto a afirmar que essa desmonte da Previdência ele tem um impacto econômico e social imenso. Tem um impacto econômico e social enorme, pelo nível de empobrecimento, pelo nível de miserabilidade, pela não mais obrigatoriedade do Estado em responder a essa situação, por colocar a situação de forma individual. Então, tudo isso tem impacto social imenso. Um outro grande problema com relação a essa questão da PEC é desconstitucionalizar a Previdência, podendo as mudanças serem feitas depois, sem essa, nas palavras, burocracia de 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, comissão especial, avaliação, que embora a gente ache assim, não dá em nada, mas é onde a gente pressiona, é o momento que a gente tem de discussão. Se for feito só por lei, aumento da alíquota ser feita dessa forma, aumento do tempo de contribuição ser feito dessa forma, aumento da idade ser feito dessa forma, com uma votação simples na Câmara e no Senado e aprovar com as outras leis que são complementares. Então isso tem um problema imenso para a Previdência. Outra questão que, ao desconstitucionalizar isso, também já prevê que os benefícios podem ser inferior ao salário mínimo. Que hoje a gente tem lá como princípio da Seguridade Social, né? Irredutibilidade do valor do salário mínimo. Significa que nenhum benefício da Previdência pode ser inferior a um salário mínimo. Com a proposta que está aqui, pode ser inferior sim. E a pensão já está aqui, né? É claro, a pensão ela é 50% do valor, 10% para cada dependente, sem retornar os 10% quando perde a condição de dependente. Então ela pode ser inferior ao salário mínimo. O BPC
BPC, que era o que garantia também um salário mínimo para os idosos e idosas que nunca contribuíram, que são de baixa renda, que não têm condições de se sustentar. Hoje, com 65 anos, tem direito ao benefício de prestação continuada, que faz parte da Seguridade Social. Porém, a proposta é 70 anos. E já tem a proposta inferior ao salário mínimo, de 60 a 70 anos, R$400 para os idosos. R$400. Eu não anotei aqui, não vou lembrar, mas eu sei o valor que vai diminuir entre 65 anos para até 70. Né? Antes, quem tinha 65 recebia, a partir de então, um salário mínimo. Agora vai ser R$400. Então, o valor que vai diminuir de recursos a serem pagos entre quem tem 65 até 70 anos, para passar a receber R$400, é muito superior o que vai diminuir do que o que vai aumentar para quem recebe de 60 a 65. O total que vai ser pago. Entendeu? Então, o governo coloca como um avanço. Brasília, cada ministério tem um outdoor lá imenso sobre a nova Previdência. Né? Nova Previdência, justiça para os trabalhadores, nova Previdência, acabar com os privilégios, cada ministério tem um painel, cada ministério aqui tem um painel colocando propaganda da reforma, dessa destruição da Previdência. Fora essa redução nas pensões e no BPC, eu vou falar aqui também da redução do valor das aposentadorias. Certo? A capitalizada nem se fala, né? A gente já sabe que uma contribuição individual, sem contribuições sociais, sem os empregadores, a tendência é que ela tenha um valor bastante reduzido, porque vai ser responsabilidade única e exclusiva de cada trabalhador. Porém, quem for se aposentar no regime de repartição ainda, o cálculo da aposentadoria também passa a ser bastante reduzido. Certo? Só para fazer o comparativo, para a gente entender a lógica. Hoje, 80 maiores salários, né, faz a média. Essa média, a base de cálculo é 70%, 30 anos, 1% por cada ano, eu tenho 100% da média das minhas contribuições. Das maiores contribuições. A regra muda consideravelmente para o cálculo da aposentadoria. Primeiro que não é mais as 80 maiores contribuições, são todas as contribuições. Então isso já faz com que o valor da média seja reduzido, né? Bem reduzido. Se eu ganhava um salário mínimo quando eu comecei a trabalhar, 2 salários mínimos, aquilo ali vai para o cálculo da minha aposentadoria. Então o valor já vai ser reduzido. Essa média não é mais 70% a base do cálculo da minha aposentadoria, é 60%. Tá? E aí 40 anos para completar, os 20% depois 2 pontos para cada 20, 40 anos trabalhando para eu ter a média de todas as minhas contribuições. Não é o salário que eu tenho na época que eu fui me aposentar. É para ter a média de todas as minhas contribuições. Então isso vai fazer com que haja um achatamento enorme, uma redução enorme no valor das aposentadorias. Então daí vem a economia do 1 trilhão, né? Daí vem de onde vai sair o dinheiro para ficar livre para os bancos, porque a gente vai continuar contribuindo sobre 5, sobre 6, sobre 10 salários. Mas quando for me aposentar, o valor da minha aposentadoria vai ser bastante reduzido. Então o cálculo da aposentadoria também é algo perverso para o conjunto dos trabalhadores, que vai ter um valor aí bastante reduzido. Todo esse esquema, a gente pode realmente pensar que é o fim da Seguridade Social, né? Não é o fim só porque é pequeno, não é o fim da Previdência apenas. É o fim do sistema de Seguridade Social criado com a Constituição de 88, que a gente deveria estar no processo de luta para
Constituição já não daria conta da nossa realidade. Mesmo que o sistema de seguridade social hoje funcionasse com assistência destinada a todos que dela necessita, com a previdência para todos os trabalhadores que contribuem, com a saúde universal, assistência e previdência não dão conta da realidade de hoje, mesmo que fosse do jeito que está. Por quê? Porque nós temos uma margem de trabalhadores que não contribuem com a previdência porque não têm condições, mas têm renda, trabalham informal, terceirizado, parcial, diário, ou seja, aí depois da reforma trabalhista, mas que não estão dentro da previdência e que não se enquadram no critério da assistência, porque tem alguma perspectiva de renda. Então, a Seguridade Social hoje, mesmo do jeito que ela está na Constituição, ela já não dá conta da realidade da nossa classe trabalhadora no Brasil. E nós deveríamos estar na luta para mudar a Seguridade de forma progressiva, para ampliar a Seguridade Social. No entanto, nós estamos no momento de defender pelo menos o que a gente tem, que a gente está com risco de perder tudo. Então é essa realidade que a gente enfrenta nesse momento. Só para finalizar, já está aqui no meu tempo, a gente não pode cair no discurso, que tem sido muito comum, como eu disse no início, de que quem são os privilegiados, quem vai perder mais, quem vai perder menos. A gente tem que cair no discurso da unidade, de que todos nós seremos prejudicados. Em menor ou maior instância, né, de imediato ou a médio prazo, ou a curto prazo, todos nós sofreremos consequências com essa reforma. Todos nós sofreremos consequências, nossas famílias, nossos filhos, todo mundo vai ter consequência com essa reforma. Então, nós não podemos cair no discurso do privilégio entre nós mesmos. Porém, os servidores públicos têm sido bastante atacados, sempre foram de privilégios, né? E a gente sabe que esse discurso ele é feito justamente porque nós temos sindicatos fortes, nós temos fortes organizações, nós temos também condições de mobilização, e isso, junto com os demais trabalhadores, ganha uma força imensa. Então, esse discurso do privilégio é para nos dividir, e nós não podemos cair nesse processo. E aí, só algumas questões mais específicas dos servidores públicos. Para os servidores públicos, o aumento da idade é maior do que os servidores de empresa privada. Né? De empresa privada vai ser o mínimo de 20 anos de contribuição. Servidor público, o mínimo de 25 anos, com exceção dos professores da rede básica de ensino. O aumento da alíquota para os servidores públicos, aquela propaganda que o governo coloca lá, que é outra coisa para a gente dialogar com a população também, né? Aquela propaganda que tem da alíquota. Porque vai reduzir hoje de 8% para 7,5%, vai começar com 7,5%. É um sistema mais justo do que quem ganha mais vai contribuir mais. Então, a reforma da Previdência ela é justa. Está lá num dos outdoors. Nova Previdência. Justiça entre os trabalhadores. Porém, isso não pode ser entendido como justiça. Se quem ganha mais paga mais, só seria justiça se esse mais que quem está ganhando paga fosse redistribuído com o conjunto. Não vai para ninguém, porque ele está pagando mais, mas quando ele for se aposentar ele vai receber menos. Está sendo retirado sobre 10 salários mínimos, mas quando ele for se aposentar ele vai receber 5. Então ele pagou sobre um valor maior, que não vai retornar para quem recebe 1. A justiça seria se o montante dessas contribuições fosse para aumentar o percentual do que recebe menos hoje. Quando fosse se aposentar, fosse receber mais. Seria pegar o bolo e distribuir de forma mais igualitária. Mas o bolo vai ser pego pelo Estado, retirado 80% da fatia e distribuído 20% com todo mundo. Isso não pode ser considerado justiça ou sistema justo de repartição. Né? Então, a alíquota para os servidores públicos já começa com 14%. É o mínimo, é a base. E aí tem uma coisa também, né, que quebra já os estados. A reforma no início lá do governo Temer, lá no início do governo da PEC 287, era fazer a reforma dos estados, municípios, todos os regimes próprios, junto. Aí vai dar muito problema, são 3.000 regimes próprios e tal. Vamos fazer separado. Só que está junto. Porque a própria PEC estabelece que os estados terão 180 dias só para adequar.
Não é para ter luta nos estados para não fazer, não. É obrigado a adequar. Então, os estados têm 180 dias para fazer todas essas regras aqui para os servidores públicos dos estados. Então, foi a forma mais simples que eles encontraram, né? Determina, os estados vão ter esse tempo para cumprir. E aí vou usar 2 minutos, certo, de tolerância, só para fazer uma análise, né? Já estou passando outras coisas aqui que talvez no debate a gente vai discutir. Mas gostaria só de chamar a atenção para uma questão que é muito grave, que está associada a tudo isso, que é a precarização que o INSS tem enfrentado e vai enfrentar mais ainda. Por quê? Toda a lógica de privatização das políticas públicas, das políticas sociais, ela está associada a um processo de precarização. Certo? Então, diferente de vender a Vale do Rio Doce, que o Estado vende o patrimônio, né, vende a empresa com tudo, os direitos sociais, eles são vendidos em forma de serviços. Então, para que as universidades privadas se ampliem bastante, não é vendendo o prédio de uma universidade federal, mas é precarizando, sucateando a universidade federal para que a população vá para uma universidade pública, privada e não para a universidade pública. Essa mesma lógica vai para o INSS, que é a lógica da saúde também. Precariza tanto os hospitais, precariza tanto os serviços de saúde, que as pessoas se obrigam a pagar um plano de saúde extremamente reduzido, porque a saúde pública não dá mais conta. Então, somente assim, precarizando os serviços, é que a iniciativa privada, no âmbito das políticas sociais, pode dar certo. Então, é isso que acontece com o desmonte hoje posto para o INSS. Esse desmonte do serviço público, de fechar agências, de diminuir a quantidade de trabalhadores, né, de remanejar pessoas, do teleatendimento e de uma série de investidas que têm sido feitas para destruir o INSS, é porque o INSS vai se tornar praticamente desnecessário. Porque eles querem que todo mundo vá para a iniciativa privada, vá para a capitalização, então vai ficar realmente um número reduzido. Olha a imagem que se tem historicamente do INSS, das filas, da morosidade, do atraso, do que não presta, mas você não tinha alternativa, agora você tem. Né? Que sim, a fila não deixou de existir, né? Deixou de existir, só não está visível, né? Então, assim, o fim do modelo de repartição da Previdência Social por repartição também vai impor um novo sistema de organização da Previdência Pública por repartição. Ela vai ficar mínima, ela vai ficar reduzida, os novos trabalhadores não vão para esse sistema. Então, o INSS ele vai ter que ser reduzido, ele vai ter que ser mínimo, ele vai ter que atender a essa nova demanda, tem uma nova configuração. Então, tudo isso está no mesmo pacote. Tudo isso está no mesmo pacote, a gente precisa enfrentar. Por quê? O regime por repartição vai continuar com a Previdência Pública. Reduzida, sucateada, né, precarizada. O regime de capitalização está aqui na PEC. O governo vai instituir o banco que vai gerir a Previdência capitalizada. Não é mais o INSS, não é um sistema público, é um sistema privado de fundo administrado por um banco. E o governo tem o poder de instituir qual será esse banco. Então, só para finalizar mesmo, essas são as considerações iniciais, aí para o nosso, ou então do Paulo Guedes, né, o BTG Pactual, né? Para finalizar e dizer que a gente tem um grande desafio de transformar isso para a população algo acessível, mas a gente não tem outra alternativa a não ser convocar a população inteira, mostrar essa destruição, mostrar as consequências, unir nossas forças e colocar o povo na rua para combater todo esse desmonte.